Alô, eu sou o Lucas e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Ontem fez 30 anos que eu ando por essas paragens aqui, que eu estou na terra. Depois, que meus pais me encontraram no pé de alface. Mas foram 30, nem tão longos anos, 30 excelentes anos, uma vida muito legal. E, bom, eu fiquei pensando, é uma lista, mas é uma lista de livros que não são necessariamente os meus livros favoritos. Acho que nenhum dos que eu vou citar aqui são os meus livros favoritos, mas são os livros que, assim, definitivamente mudaram a minha vida. Então, não são recomendações necessariamente para você, mas são livros que me atingiram em momentos específicos, assim, talvez uma questão de timing e de valores ali, de questões da época, que talvez seja interessante para você pensar, putz, eu tô numa época parecida com a que ele descreveu, talvez esse livro mude minha vida também. E, no geral aqui, mudanças para melhor, não peguei nenhum livro que me deixou muito triste, nem nada do tipo, porque não é a intenção, né? Estou feliz com meus 30 anos, apesar de muito velhinho. Brincadeira. Mas bom, vamos começar com um pequeno background aqui das minhas aventuras pela literatura. Quando eu era criança eu não lia muito, assim, não. Mas assim, o que eu me lembro, assim, me considero gente, com meus 10 ou 11 anos, eu acho que eu li Eragon. E aí, com 11 anos, eu lembro que eu peguei o segundo livro pra ler, que é Eldest, alguma coisa assim, e detestei, assim, aí eu larguei no início e vi que fantasia talvez não fosse pra mim, e eu migrei para Sherlock Holmes. Eu lia só Sherlock Holmes, adorava essas coisas assim. Enfim, mas o tempo foi passando, meus pais se separaram, aí voltaram, aí separaram de novo. Nesse ínterim aí eu fiquei um pouco sem supervisão, e o que aconteceu? Aconteceu que eu não li tanto, eu fui parar no mundo de... Fui jogar World of Warcraft, eu jogava muito quando eu era moleque, assim, com uns 13, 14 anos. Então, assim, fui deixando passar, levava a escola nas coxas, nunca fui muito fã assim. E aí não lia mesmo, assim, 13, 14, até 15 anos, assim, acho que eu não li nada, provavelmente. Não fiz dever de casa, uma porcaria. Não tô culpando vocês, pai, mas sei que não é culpa de vocês, só estou dizendo que aconteceu. Enfim, e aí comecei a namorar, né? Aí quando começa a namorar, putz, acho que eu sou meio burro demais pra ela, né? Talvez eu devesse dar uma compensada. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a coisa de garoto, né? Que é vou ler livros inteligentes. Aí eu peguei Schopenhauer, não entendi nada. E ainda li os aforismos do Schopenhauer. Tem umas besteiras de arte de lidar com as mulheres. O cara tem 80 anos e morava com um poodle e tá dando conselho de lidar com as mulheres, assim. Eu não recomendo esse livro, por mais que eu goste das ideias do Schopenhauer e tudo mais, é um livro atroz, assim, é uma porcaria, não lê. A não ser que você queira dar umas risadas, se você ler como uma sátira, talvez funcione. E falando em sátira também, que na época não era uma sátira pra mim, mas Maquiavel, eu li O Príncipe, li essas coisas assim de, preciso, correr atrás do tempo perdido e tudo mais. Mas enfim, isso eu tinha 16, 17 anos. Mas tudo mudou quando o colégio acabou, porque eu terminei o namoro, passei em Direito. Aí tava meio assim, perdido na vida. Aí eu lembro que eu viajei com meu pai e um amigo dele tava lendo a Divina Comédia na praia, assim. E o Tinho, não sei se o Tinho tá assistindo, mas você influenciou minha vida leitor. Eu lembro que ele tava lendo a Divina Comédia, falou que era legal e descreveu assim pra mim de uma maneira que eu, nossa, nunca imaginei que um livro desse seria legal, muito menos que ele estaria lendo isso na praia, né? E, enfim... Aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha assim, falei, pô, mas eu consigo ler, né? Isso aí parece legal, não parece, não sei, parecia um desafio que eu queria muito conhecer, assim. Aí eu peguei a Divina Comédia pra ler, e na época, acho que uns anos atrás tinha saído um jogo de videogame também chamado Dante's Inferno, né? Eu adorava o jogo e tal. E um dos melhores jogos do mundo, é meio porcaria, mas enfim. A história começou a ficar na minha cabeça ali, e aí... Não, vou entrar em Direito, não sei o que, preciso ficar inteligente. O WoW tinha chegado no Brasil, então basicamente eu tava antes de entrar na faculdade, jogando WoW, tentando ir em festinha ali, aí meio que comecei a namorar outra menina, e eu preciso não ser burro, eu fiquei com essa ideia assim, eu preciso não ser burro. E o que pessoas inteligentes fazem? Leem a Divina Comédia. Eu peguei e fui ler. E assim, eu tive que ler o Inferno umas 2, 3 vezes e tudo mais, só que não é o Inferno que eu cito aqui. Que é, na verdade, o Purgatório. Esse aqui eu pedi de Natal pra minha mãe, esse livro. Muito obrigado, mãe. Inclusive, tenho até hoje, Pedi aquela coleção da 34. E inclusive, se você observar, tem apenas uma marcação nele. Que é uma das marcações, assim, que literalmente mudou minha vida.
E, enfim, foi por causa desse livro que eu quis começar a estudar idiomas, que eu quis estudar italiano e que eu pensei assim, putz, tem um mundo maior lá fora, assim, a vida não é só ficar jogando o mundo de Warcraft e tudo mais. E aí enfim, começou como uma ideia pueril, assim, de coisa de menino, preciso ser esperto, não sei o quê, e virou uma coisa de, nossa, como eu sou ignorante, sabe? Nossa, como tem tanta coisa pra eu saber. E aí isso meio que me trouxe de volta. E os meus versos favoritos: vós toda a causa atribui somente aos astros, como se tudo movido fosse por eles necessariamente. Estaria, se assim fosse, em vós destruído o livre-arbítrio, e justo não seria o justo ser premiado e o mal punido. Ou seja, no original é mais a ideia de você que tudo atribui aos astros e aos movimentos celestes, ou seja, ao universo, ao outro, né? Tudo é responsabilidade do outro e nada é responsabilidade sua. Você tira de si mesmo o prêmio e de si mesmo, assim, né? Por bem o prêmio e por mal a punição. E uma coisa que eu senti na minha vida, assim, não só até aquele momento, mas eu vejo e eu tenho muito essa ideia de que um menino é criado sem consequência, muitas vezes. Eu acho que demora pra você, nesse seu caminho, né, entender que as suas atitudes, o que você faz, as suas escolhas, elas não mudam só a sua vida, elas interferem as pessoas ao seu redor e você é responsável por isso, em grande parte das vezes, né. E, enfim, foi com essa passagem especificamente, mas o livro todo no geral, a parte do purgatório, de entender, assim, um lado um pouco mais cinzento, né, da justiça ali, foi muito legal pra mim. Entrei em direito, li Bauman, essas coisas assim, mas não me afetou tanto. E larguei o direito, enfim, e segui em frente. Mas nesse meio, assim, nesse larguei o direito, um ano depois, entra um cara que eu já falei aqui no canal algumas vezes, que é o Albert Camus. E eu trouxe esses dois livros especificamente porque são o combinho, né? Que o meu favorito é A Queda. Mas eu peguei aqui, acabei de ver que eu peguei A Queda sem querer, né? Mas são O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, que são livros assim que, quando eu entendi que uma história podia ser mais do que ela era, assim, até a linguagem, que você não precisa ser espalhafatoso e flamboyant e não sei o que pra dizer alguma coisa extraordinária mesmo, pra falar sobre o que é universal. E às vezes até pelo contrário, né? A palavra específica fala muito mais do específico do que do absoluto, universal e abrangente. E exemplo é a escrita paratáxica, né, do livro, assim, telegráfica que a gente fala, que é hoje mamãe morreu, né? Hoje mamãe morreu. Talvez seja ontem, ponto, não me lembro, ponto. Assim, e essa ideia de ir de pensamento em pensamento, saltando vez por vez, toda a questão do tribunal dele no final, assim, bastante importante pra mim. O Mito de Sísifo, acho que eu já falei em outro vídeo, talvez o vídeo dos meus livros favoritos, não sei. Tenho, né, uma frase que não cabe no YouTube, né, pra eu falar aqui, mas é uma frase bastante forte, bastante importante pra mim, assim, no sentido, seguindo a ordem, né, da Divina Comédia, de se você escolheu estar aqui, você escolheu viver, arque com as consequências, vão ter coisas boas, coisas ruins, é um existencialismo otimista, vamos dizer assim. E quando eu migrei de faculdade, o que eu fui fazer? Fui fazer letras na UFSC. E aí, enfim, vamos lá na praia, vamos lá em Floripa, vai ser incrível, vou aqui me reinventar, aceitei o que eu gosto de literatura e poesia, vou escrever, vai ser demais. Enfim, em algumas partes conheci uma galera incrível e tudo mais, professores eram excelentes. Se você puder fazer letras na UFSC, faça, uma universidade incrível. Mas assim, não aguentei Floripa, é muita magia pra pouca ilha, não deu certo pra mim, ficava muito sozinho. E, bom, que eu conheci lá, li muita coisa, assim, muito da minha biblioteca mental, assim, né, de livros que eu li, eram lá, eu passava muito tempo na biblioteca também, que eu morava do lado da universidade, mas Clepsydra, esse é um dos meus livros favoritos, e esse é realmente um livro que mudou minha vida, assim. E porque ele me fez perceber uma coisa, eu tinha que voltar pra casa, eu não tava em condições de ficar de bobeira lá. E o meu poema favorito, assim, né, de todos os tempos e tudo mais é Branco e Vermelho. Eu acho que eu tenho um solilóquio sobre ele, gravado na época que era do Spotify, eu tenho no site também. Mas eu vou deixar o link aqui, porque eu não vou ler aqui, porque eu acho que vou ficar meio emotivo. Fazendo 30 anos, agora qualquer coisa, não sei, eu não quero chorar no vídeo. Mas é um poema que pra mim significa muita coisa.
E o livro em si, assim, a ideia da clepsidra, né, desse relógio que é mecânico, de água e tudo mais, apela muito pra mim, simbolismo no geral, eu tenho, né, um gostinho, uma predileção, então Clepsidra de Camilo Peçanha mudou minha vida, me fez voltar. E nessa volta eu fui fazer letras também, né? Fui continuar fazendo letras aqui, mais perto de casa, mais, né, calmo, digamos assim. E meu italiano já tinha melhorado bastante nesse ponto, assim. E eu conheci um autor que, bom, pelo título do livro você vai perceber que, bom, o tempo, né, é uma questão bastante interessante para mim. Minha primeira tatuagem aqui era sobre o tempo, né? Eu tinha 17 anos e ela diz que o tempo é um provérbio latino, né, em latim, mas o tempo é o maior juiz de todas as coisas, né? Essa é a tradução. Um pouco livre, mas é. E porque algumas coisas eu tinha certeza que se eu continuasse tentando iam funcionar e algumas dores iam passar e tudo mais. E falando nisso, um autor italiano que reside em Portugal, não reside em Portugal até hoje, acho que ele está vivo, e inclusive tem um livro em português chamado Requiem, que saiu no Brasil, que é ele falando um pouco sobre a relação, uma lembrança assim do pai dele, conversando com o fantasma de Fernando Pessoa por Lisboa num dia de calor e tal, meio que uma alucinação. Mas aqui, deixa eu ver se é Il tempo invecchia in fretta, o tempo envelhece depressa. É um livro de contos, ele tem uns romances legais também, mas esse aqui é um livro de contos e eu não tenho assim uma passagem específica, nem um porquê que as histórias desse livro em si tenham algo que mudar minha vida, mas o fato de eu ter lido esse livro comprovou a coisa que, sim, o tempo envelhece depressa. Já tinha passado assim 3 anos que eu tinha começado a estudar, eu consegui ler meu primeiro livro em italiano. Eu fiquei pensando, nossa, eu teria conseguido muito mais cedo, né? Se não fossem essas crianças encheridas. Não, brincadeira, se eu tivesse me esforçado um pouco mais. E, bom, foi uma realização muito grande, assim, é um autor pelo qual eu tenho muito carinho, ele tem umas narrativas bem humanas, assim, acho que a maneira mais simples de dizer são pessoas lidando com o fato de que elas são pessoas e de que tem pessoas ao redor delas. Eu não conseguiria, assim, falar de uma maneira diferente. Então, o Antônio Tabucchi, se você conseguir, acho que o livro Requiem é baratinho também. Ele escreveu o livro em português, então é um pouco diferente, né, em português de Portugal, inclusive, da escrita dele em italiano, mas é um autor que vale a pena conhecer, assim. Eu não sei o que tem traduzido, mas acho que tem Cabeça Perdida de Damashu. Eu vou tentar achar o livro aqui, mas ele tem muitos livros legais. E aí sim, começa o Lucas que não é feito de resquícios do passado, mas um Lucas um pouco mais próximo, que eu fiquei pensando assim, o impacto que esse livro teve na minha vida. Não esse livro só, mas esse autor, já falei dele várias vezes aqui, que é o Willem Flusser. E, bom, esse aqui dá pra ver que, né, eu marquei infinitamente, que é Língua e Realidade, do Willem Flusser. Não é meu livro favorito dele, não é, eu acho que o livro mais importante dele, nem sequer acho que não é nem o livro que vale mais a pena ler dele, mas quando eu li esse livro, eu já tinha lido pelo menos os outros 3, Caixa Preta, Mundo Codificado, acho que Universo das Imagens Técnicas eu já tinha lido também. Cada livro que eu li, eu falava assim, meu Deus, a minha intuição, assim, né, tudo que eu pensava sobre linguagem, sobre comunicação e tudo mais, estava ali de uma maneira tão destrinchada, mesmo, tão racional, tão lógica, tão absoluta quase até assim pra mim, que eu fiquei embasbacado quando eu peguei esse livro e ele falando de língua. Assim, é uma ideia meio assim, Wittgenstein, não é uma coisa absoluta de verdade, assim, não é uma teoria necessariamente da comunicação, não é nada do tipo. Esse livro, né, mas ele traduz um sentimento, eu acho, de uma forma muito racional, especialmente para quem tem essa paixão por idiomas e tudo mais, que o Flusser, né, ele escrevia em vários idiomas, ele se traduzia e cada interação, né, do livro, ou cada maneira de falar era diferente, cada abordagem do tema, pelas limitações da linguagem e tudo mais, que é uma falácia, teoricamente, né, isso é uma falácia de que você pensa diferente em outros idiomas, mas não é falacioso, né, que você se comunica e que você tem
condutas distintas em cada idioma. Então, isso prevalece, tem um valor bastante grande nesse livro. Tem infinitas marcações, eu vou ver se eu abro uma aqui que eu gosto, sei lá, que está marcada aqui, ó, uma coisa grandiosa, né? Tem um super asterisco na página para mim aqui. A língua, tal qual este conceito é utilizado neste trabalho, é mais ampla do que o uso restrito da palavra implica. Abrange todas as formas de pensamento e todas as atividades do intelecto. Então, volta ao que eu falei, né? Não é sobre aprender um idioma e pensar 2 vezes ou pensar duplicado, mas é sobre como a língua, né? Como o pensamento, ele literalmente cria e é criado pela realidade. Enfim, o Flusser gosta muito de Ortega y Gasset, que tem uma frase muito bem acurada, eu diria, que é "eu sou eu e minhas circunstâncias", e acho que isso aparece aqui. E, mais introspectivamente falando, um livro que o meu terapeuta me recomendou, né, veja só, e é um livro que eu vou ler aqui só um trecho inicial, mas primeiro, né, vou falar qual livro que é, porque eu sou um youtuber profissional, que é A Recusa do Não Lugar, de Juliano Garcia Peçanha, um psicólogo, né, e professor e filósofo brasileiro, escritor também aqui, né, como pode ver, e esse livro é muito bom, muito bom mesmo. Eu só não disse que ele é um dos meus favoritos porque eu não li ele de novo, mas provavelmente se eu lê-lo novamente eu vou considerar um dos meus livros favoritos, assim, porque volta e meia eu me pego pensando no que eu li nesse livro, mas eu vou ler um trecho que não é assim das coisas mais falando sobre o Unzuhaus e o pertencer ao de fora, ao de dentro e coisas assim, né, o seu não casa, o não lar e o que é o lar e coisas mais talvez até psicanalíticas assim, mas eu vou ler um trecho que eu lembro que quando eu li eu falei assim, eu vou gostar desse livro com certeza, que é: o escritor atual tornou-se o camaradinha criativo atrás de ideias e histórias, um caçador de vivências e gírias. Em sua fuga contra o fracasso, ele parece ter esquecido que quem tem milhares de ideias e projetos é o publicitário. O escritor real muitas vezes tem apenas uma ferida cujo nome desconhece, mas que lhe concede o silêncio e uma palavra gaga e balbuciante. Se isso aqui não é um livrão pra você, a gente tem um gosto diferente e tá tudo bem, mas esse aqui é um livrão pra mim, e esse livro me fez perceber que, diferente do problema que ele, né, traz aqui, sobre questões de pertencimento, até de identidade, familiares e tudo mais, eu tive um problema contrário, né, do dele. Talvez eu estava habitando dentro demais e não, né, para fora, assim, não tendo contato com o outro. Enfim, esse livro mudou minha vida e acho que só dessa passagem já dá para entender um pouco o porquê. Entre tudo isso, eu tô ali me formando já, quase, né, me formando, e aí um dia eu vejo que uma carta ou uma notícia do jornal francês para praticar lá, que um poeta amigo de Camus, não sei o que. Eu falei, nossa, né, nunca nem parei pra pensar, né? Não fui atrás de muito poeta que não fosse Baudelaire, essas coisas assim, Mallarmé, por causa de faculdade e tal, atrás de poetas franceses. E eu vou dar uma olhada. E eis que eu me deparo, né, inclusive comprei no sebo aqui, com René Char. Não sei se aparece, já mostrei em outro trecho, mas en 33 morceaux, né, em 33 fatias. A forma como a poesia aqui, ela consegue ser real, assim, ela consegue ser sublime, falando quase que do nada, assim. Por mais que eu já tenha poetas que tenham feito isso e que eu tenha gostado e, né, seja encantado e admire a obra, e um dia eu vou até recomendar aqui e tudo mais, esse aqui eu não sei o que acontece, mas esse livro, esse poeta, a poesia dele no geral assim me pega, porque ela sempre, eu nunca consigo prever o que vai acontecer assim, num nível que pra mim é mágico, assim, eu não consigo fechar uma rima, eu não consigo, às vezes eu preciso ficar relendo o mesmo poema assim pra sentir aquilo melhor, sabe, não é nem sentir de novo, mas é sentir melhor. E tem aqui, né, a segunda fatia, né, do Então Tento Almoçou. Acho que também tem um solilóquio sobre esse livro aqui, não sobre esse livro, mas sobre alguns poemas dele no site. Eu vou ver se tiver, eu vou colocar o link, se não tiver eu faço um aqui no canal, não será um desprazer nenhum.
Mas vou ler aqui, né, traduzido. Antes de te conhecer, eu comia e tinha fome, eu bebia e tinha sede, o bem e mal me eram indiferentes, eu não era eu, mas o meu próximo. Tem um livro que eu deixei passar, não por falta de querer, mas porque eu realmente não tenho ele mais comigo, dei de presente para um amigo, e que me foi um livro recomendado, né, por um amigo que foi muito importante na minha vida ali no momento que ele passou. Nunca mais o vi depois que eu fui embora de Floripa, porque ele também foi embora de lá, foi para outro lugar, acho que viajar o mundo. E ele me recomendou um livro de um escritor que é meio, né, divide o público assim, mas que é um livro do Luiz Ferdinand Cellini. E eu li em português mesmo, tem uma tradução excelente da Companhia das Letras, Helena, eu acho. Enfim, mas se chama Viagem ao Fim da Noite. Acho que esse livro, junto com a Clepsidra ali, inclusive eu conheci a Clepsidra por um trabalho, né, de literatura portuguesa, na verdade, 2, eu acho. E são livros que me fizeram entender algumas coisas sobre mim, assim, sobre o tempo, sobre as escolhas que eu estava fazendo e sobre, né, até um pouco da ideia. Tem um livro que eu quase considerei trazer aqui, né, Cloud Atlas também, mas que não importa onde você vá, né, lá você está, você não consegue fugir de si mesmo. Enfim, e lembrei dele agora, eu não queria deixar passar. Então, vamos seguir. Um livro agora. Terminei a faculdade, já tenho ali meus 20 e tantos anos. Quero estudar. Eu falei assim, esse ano eu vou estudar. Eu saí da faculdade, eu não tenho obrigação, vou só, trabalhar lá no Senai, revisar texto e no meu tempo livre eu vou escrever livros. E foi um livro que eu escrevi 4 livros. Terminei de escrever, né? Um ano que eu terminei de escrever 4 livros. Que alguns já tinham começado, um foi inteiro. Acho que eu publiquei um, né? Na verdade, eu publiquei um no Jornal Relevo. Mas, enfim, e foi justamente o que tinha isso aqui junto, que é Ontologia Orientada a Objeto, uma nova teoria de tudo, do Graham Harman. Curioso até falar isso, né? Porque eu falei, nossa, o Flusser e tudo mais, e coloca meu pensamento quase como por escrito ali. E é até estranho porque tem muita gente que fala isso, e eu concordo que o Flusser, ele realmente deve ter vindo do futuro, ou ele tinha uma noção causal assim das coisas que é muito fora da curva, porque partir do princípio de que a ontologia orientada ao objeto, essa vertente da filosofia, que hoje você também encontra com Donna Haraway, que eu já falei, que veio traduzida para o Brasil, enfim, como se ele já prevesse esse tipo de pensamento. E eu acho que para quem gosta de literatura especificamente, cinema, poesia, até quem quer lidar com questões como metamodernismo e tal, que eventualmente falo aqui no canal também, né, mas filmes Wes Anderson, por exemplo, a gente considera metamodernos. Mas esse tipo de, não vou nem dizer de estética, mas de sensibilidade, né? Isso tem tudo a ver com ontologia orientada ao objeto, é pensar ou não humano, ou pensar a partir, ou não pensar human first, né? Como a gente fala AI first, mas não pensar no humano em primeiro lugar, pensar na correlação das coisas entre si. E ele tem um outro livro que chama Imaterialismo, assim, que aí eu já nem leio, assim, não recomendo, não sei que você vai estudar filosofia mesmo, porque ele é bem ele é menor que esse, deve ter 1/3 desse aqui, mas ele usando a companhia de navegação holandesa lá como exemplo de um objeto imaterial, e ele vai arrastando assim e tal. É interessante depois que você lê isso aqui, mas não recomendo para quem vai pegar de primeiro, assim. E o que esse livro mudou para mim é que ele me deu referências para expressar o que eu queria realmente expressar, o que me permitiu terminar de escrever o meu livro, veja só, com propriedade mesmo, não tirando ideias da Unicu, né? Tirando ideias sei lá, de onde que ele tá, a Universidade de Los Angeles. Então, não é nenhuma Harvard, mas é alguma coisa, né? Já é melhor que a Unicu. E por último, mas não menos importante, um livro que vai ter vídeo aqui no canal e que eu tô trazendo por um motivo, nem é meu favorito da saga, né? Mas é Duna. Por que Duna? Eu gosto muito do Denis Villeneuve, né? Do diretor, eu vi que ele ia fazer um filme do Duna e falei assim, qualquer desculpa serve, vamos ler. Aí eu peguei pra ler, eu li essa porcaria aqui em uma semana, porque eu fiquei fissurado, eu falei, nossa, até que tem como ser bom. E por que eu tô trazendo isso? Eu gosto mais do segundo livro, mas assim, eles não mudaram minha vida, mas o que este livro especificamente mudou a minha vida foi que eu larguei mão de ser um babaquinha, que não se
permitiria ler ficção, ou lá no início, fantasia, ficção científica, essas coisas, porque eu tava muito nessa, eu não gosto, nem quero ler, não é pra mim, não sei o quê. E nem arriscava, sabe? Então, por isso hoje em dia eu fico feliz que quando você me recomenda um livro de fantasia que você gosta muito, ou uma ficção que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás eu diria assim, não é pra mim, nem vou ler, acho que hoje em dia eu dou uma chance. Eu posso começar a ler, realmente não é pra mim, eu largo, não tem problema, né? Os direitos do leitor, tem até um vídeo sobre relacionamento tóxico com a leitura, mas, cara, Duna me lembrou, assim, aquela mesma... me fez redescobrir o que eu descobri com o Albert Camus, que dá pra fazer muito mais, com muito menos, e o simples não necessariamente é menos importante. E que é bom pra mim, que foi o que me permitiu, né, começar o canal no YouTube, que eu falei assim, nossa, eu acho que se eu falar sobre o que é mais próximo, ao invés do que é mais ontologicamente orientado a objetos só e, né, me restringir a isso, eu acho que eu consigo fazer mais bem para as pessoas do que o mal que eu estava fazendo para mim mesmo de não conseguir, sabe, dar vazão a essa vontade de fazer alguma coisa. Cá estou, 30 aninhos, maduro, nossa, não tenho mais nada para aprender na vida, absolutamente nada, já aprendi tudo. E, bom, é isso, 30 anos, que venham mais 60, sei lá, pelo menos, né, por aí. Vou me cuidar, prometo. Bom, e se você quiser, né, ser testemunha disso, pra quando eu não estiver me cuidando, dizer assim, eu te falei, Lucas, eu te falei que você não ia conseguir, não sei. Bom, esteja aqui, se inscreva no canal, é sempre muito bom ter, né, os comentários que vocês fazem, as recomendações realmente me dão, tipo, muita pauta pra fazer coisas, às vezes vocês recomendam coisas que eu já queria fazer e que me dá mais vontade ainda de fazer. Então, muito, muito, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a quem vem participando. Tem gente ganhando livro aí, vocês nem perceberam, mas tem gente que tá prestando atenção nos easter eggs e umas dicas aqui e ali. E eu vou ficando por aqui antes que a câmera desligue sozinha. Eu sou o Lucas e tchau!